Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de Gabriel Garcia Marques. Eu vou indicar 4 livros dele, dá para ver que eu sou mega fã. Eu coloquei um box essa semana perguntando se vocês queriam um vídeo sobre o Garcia Marques ou sobre o Vargas Llosa. Ganhou o Garcia Marques, como eu já imaginava, mas hoje vamos falar também da briga deles dois e no próximo sábado eu vou indicar 3, 4 livros do Vargas Llosa também, que é um dos meus escritores favoritos. Dá para ver que eu sou fãzaço do Garcia Marques. Eu passei 6 meses da minha vida, quando eu mudei para Madrid, lendo Garcia Marques e Vargas Llosa. E li em ordem cronológica das publicações que eles fizeram, dos livros. Né? Então eu devo ter uns 16 de Garcia Marques, devo ter uns 17 de Vargas Llosa, por aí. E eu fui lendo alternadamente cada um deles. E fui identificando muitas coisas em comum que eles dois têm. O Vargas Llosa, por exemplo, fez doutorado na mesma universidade que eu. Na verdade, eu fiz na mesma universidade que ele. E a tese de doutorado do Vargas Llosa é sobre o Gabriel Garcia Marques. Então eles tinham uma amizade muito grande, uma amizade muito próxima, até o Garcia Marques era padrinho de um dos filhos do Llosa, e eles brigaram, né? Que é aquela foto famosíssima do soco no olho que o Llosa deu no Garcia Marques, não sei se você conhece esse evento, eu vou tentar colocar a foto no vídeo, ou se não eu coloco nos stories. E eles brigaram, e o grande ponto, assim, existem várias teorias sobre essa briga que eles tiveram. Muita gente fala que foi algo pessoal, de um conselho que o Garcia Marques deu para a ex-mulher do Llosa, quando eles estavam brigados. Muita gente diz que houve um episódio que o Garcia Marques foi levar a ex-esposa do Llosa no aeroporto em Barcelona. E essa história se conta muito em Barcelona. E ela perdeu o voo. E eles demoraram muito para chegar no aeroporto. E isso gerou um certo mal-estar. E ele deu um socão no olho do Gabriel Garcia Marques num teatro. Mas a grande verdade é que o Llosa já falou um pouquinho sobre isso. Eles dois fizeram meio que um pacto de silêncio. O Gabriel Garcia Marques já morreu. O Llosa nunca falou. Tem um livro muito interessante que se chama de Gabo a Llosa, que é uma biografia dos dois. Eu esqueci o nome dos autores, são dois eu acho. E vale muito a pena, esse livro é bem legal. Mas o que dividiu a galera do boom sul-americano nos anos 60, Vargas Llosa, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Infante Cabrera, o cubano, e outros grandes escritores, foi a Revolução Cubana. Todos eram muito pró-Revolução Cubana, e com o andamento da Revolução e a declaração do caráter socialista da Revolução em 63, esse grupo é dividido entre os pró e os contra. Né? E o Llosa ficou na galera do contra, tecnicamente sozinho, né? E a galera, a maioria, ficou a favor, né? Da Revolução Cubana. O Garcia Marques era muito amigo do Fidel e tal. E essa foi a grande treta entre eles, assim como a grande amizade de Llosa com Júlio Cortázar também se divide muito por uma questão política e ideológica. Mas vamos falar hoje de 4 livros do Gabriel Garcia Marques, livros que não são muito conhecidos, assim, é óbvio, todos os livros do Garcia Marques são famosíssimos e tal, mas esses livros são para você sair do clichê, né? E são livros que têm uma pegada mais de não ficção, que tem muita investigação, que são baseados em fatos reais e tudo mais. Eu vou começar pelo meu favorito, de não ficção do Gabriel Garcia Marques. Para mim é o melhor livro dele de não ficção, que esse é conhecido bastante, principalmente nas escolas de jornalismo, Notícias de um Sequestro. Conta a história no começo dos anos 90, se você já viu Narcos, por exemplo, você vai saber um pouco da contextualização histórica. Os narcos traficantes, o governo colombiano não tinha como lutar contra Pablo Escobar e a galera dos cartéis de Medellín e depois o de Cali. Então fez uma parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham muito interesse também em prender esses caras e acabar com esses cartéis, porque nos Estados Unidos a droga a cocaína estava bombando, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, mas os Estados Unidos era o maior mercado. E então a Colômbia fez uma lei para decretar esses caras narcotraficantes e eles serem extraditados. Inclusive esse grupo se chama Os Extraditáveis. E aqui acontece vários sequestros de jornalistas, de pessoas muito famosas, pessoas muito ricas na Colômbia, para forçar o governo a acabar com essa lei. E, obviamente, Pablo Escobar conseguiu, tanto que Pablo Escobar fez a própria cadeia para ser preso. Né? Então, que a catedral, se eu não me engano, em Narcos isso está muito claro. E aqui é um dos livros Garcia Marques mais brilhantes, assim, porque aqui entra o Garcia Marques, jornalista, o escritor, aqui é jornalismo, literatura, fatos reais, um texto muito labiríntico. Para mim, esse é o melhor livro do Gabriel Garcia Marques de não ficção. Notícias de um Sequestro. Esse texto tem que ser obrigatório para qualquer aspirante a jornalista ou qualquer fã de literatura de não ficção. Então esse é o primeiro livro de hoje.
O segundo livro é o segundo melhor de não ficção do Garcia Marques, brilhante, genial. Por causa desse livro, o Garcia Marques ganhou o exílio, foi expulso da Colômbia em 1955, uma reportagem que ele fez, O Relato de um Náufrago. É a história de Alejandro Velázquez, eu acho que é isso. Ele vinha numa embarcação e essa embarcação tomba no Mar do Caribe, e era uma embarcação militar, e essa embarcação militar tinha um contrabando de eletrodomésticos, isso há muitos e muitos anos. E aqui é descoberto. Velázquez passa 7 dias no Mar do Caribe, navegando à deriva, em cima de uma tábua, se alimentando do próprio sapato, se alimentando de um peixe que pula em cima lá da embarcação, de uma plantinha que tinha na madeira que ele estava, e ele vai sobrevivendo. E quando ele volta para a Colômbia, ele volta como herói. E ele é transformado no herói nacional, no homem do governo, vira o garoto propaganda de diversos produtos, até que um dia que ele cansa dessa mentira, cansa dessa farsa, e resolve entrar no jornal onde trabalhava o Garcia Marques e contar a história para o Garcia Marques do que realmente aconteceu. E aí falar do contrabando de eletrodomésticos, falar do que aconteceu, de que a lei proibia, né, os militares não podiam, era crime, né, o que eles estavam fazendo. E era uma ditadura na Colômbia naquele momento. Essa reportagem foi publicada e o texto daquela reportagem virou livro com algumas adaptações do Garcia Marques, algumas melhorias e tudo mais. O Velázquez deixa de ser herói, cai no anonimato para sempre, e o Garcia Marques é expulso da Colômbia. Então é um livro fantástico, assim, fundamental também para entender um pouco a obra do Gabo. É uma reportagem também, mas assim, muito de literatura, é uma história real, mas muito fantástica, assim, a maneira que ele conta. O Gabriel Garcia Marques era incrível, né? Era genial. Outro livro que eu vou indicar que tem uma pegada de literatura, mas tem uma pegada muito de investigação documental, e esse é mais ficcional, embora os fatos e os relatos sejam reais, mas muito documentado, né? Claro, o Garcia Marques viveu em outra época do personagem do livro. O General no seu Labirinto. É a história da última viagem que empreendeu Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar, o libertador da América, começou libertando a Venezuela da Espanha, depois fundou a Colômbia, o Peru, a Bolívia, e o seu grande plano era que essa região inteira, Nova Granada, que era naquele momento do Reino Espanhol, se transformasse em um país livre, gigantesco e independente. Mas aí também as diferenças culturais e as brigas internas fizeram com que esse projeto não fosse realizado. Tanto que hoje tem Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, são países diferentes, e óbvio, a Bolívia também. E esse livro conta a última viagem do Simão Bolívar, já doente, indo em direção ao seu exílio, sendo obrigado a assumir a presidência da Bolívia, mesmo tendo negado, e aí toda a relação dele, por exemplo, o encontro dele com Bonaparte, o encontro dele com San Martín, também, que é um dos libertadores da América, toda a formação cultural que ele teve na França, na Espanha, na Inglaterra, era um homem muito culto, né? E um genial general, estrategista, venceu os exércitos espanhóis, derrotou também os exércitos locais para tentar fundar essa grande república independente no sul da América. E esse livro é baseado muito em documentos históricos com talento genial para a literatura do Garcia Marques. Então é um livro também que tem uma pegada não ficcional, mas é um livro que tem muito da literatura, obviamente, todos os elementos fantásticos também do Gabriel Garcia Marques. E esse livro é fantástico também, eu adoro muito esse livro. Outro livro que eu vou indicar, a edição é nova, eu comprei esse livro na Espanha, e no Brasil eu conferi antes que saiu. No Brasil ele se chama Em Viagem pelo Leste da Europa. É um livro-reportagem do Gabriel Garcia Marques, viajando pelos países da Cortina de Ferro, ou seja, aqueles países que faziam parte da União Soviética. E aqui tem todas as peripécias que o Garcia Marques... A viagem começa na Alemanha, claro, ele estava na Alemanha Ocidental, cruza o Muro de Berlim com um visto especial, então passa pela Alemanha Oriental e vai até Moscou. Então vai viajando de trem, com toda a burocracia estatal, com todas as proibições de viagem dos cidadãos naquele momento da União Soviética. Isso aqui é anos 60, então está no auge da Guerra Fria, e toda a questão da espionagem, o medo do rival, né, ocidental, os Estados Unidos no caso, e os seus aliados. E Garcia Marques vai fazendo um brilhantismo gigantesco, uma realidade imensa, a realidade da vida do povo daquele momento ali na Hungria, na Bielorrússia, vai passando pela Polônia, e até chegar em Moscou, até chegar no Kremlin, né? E um dos últimos textos é justamente falando do corpo de Stalin, né? Que está
embalsamado no Kremlin, né? Assim como o de Lenin e tudo mais. Então esse daqui é um dos livros fantásticos de Gabriel Garcia Marques, um dos últimos que saiu agora. Essa edição tinha sido perdida, assim, muitos anos sem uma nova edição, e é de 2015, essa que eu tenho. No Brasil eu acho que saiu em 2017, então já tem também, vocês já podem conferir. E é isso. Esses são os 4 livros que eu queria indicar para fugir um pouco dos grandes livros do Gabriel Garcia Marques, todos fantásticos, adoráveis, amo todos eles. Menção honrosa a um dos livros fantásticos, O Outono do Patriarca. Essa é uma primeira edição que eu comprei em Madrid, na Feira de Livros Antigos. É o meu grande segredo aqui em casa e está guardado aqui as 7 chaves. E mencionar também esse que é talvez um dos livros mais lindos assim que você talvez vai ler na vida, O Amor no Tempo do Cólera. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço a todos, bom final de semana.